Olha, o exército turco informou nesta sexta-feira ter tomado o poder da Turquia. Do outro lado, o primeiro-ministro Erdogan, perdão, primeiro-ministro não, o presidente Erdogan já foi primeiro-ministro, agora ele é presidente. Ele qualificou o ato como ilegal e, a princípio, ele mencionou que está sofrendo um golpe de Estado. O momento é de tensão e incerteza na Turquia. O exército afirma ter tomado o poder do país. O ato foi qualificado pelo governo como ilegal. A emissora de TV pública turca difundiu um comunicado das Forças Armadas que proclamaram lei marcial e toque de recolher em todo o território. Há relatos de uma violenta explosão no centro de Ankara e do sobrevoo de jatos e helicópteros após o exército ter assumido o poder. Já o presidente turco Recep Tayyip Erdogan pediu à população que se reunisse nas praças públicas e nos aeroportos para resistir ao que chamou de tentativa de golpe de Estado. De acordo com ele, a investida é de uma minoria dentro do exército. Ok, só para a gente se localizar um pouco, eu não sou muito bom em geografia, vamos olhar aqui onde fica a Turquia, né? Então, uma ideia, ó, aqui está a Turquia, aqui está a capital da Turquia, que é a cidade de Ankara. Tá certo, professor? Digo Ankara ou Ankara? Ankara. Ankara. Ankara, está aqui. Vamos agora para Istambul. Olha onde está Istambul aqui, que a gente mostrou essas imagens. Aqui tem o estreito que liga o Mar Negro ao Mediterrâneo. Aqui é o Mar de Mármara, Mar Egeu. Tá certo, professor? Correto. Tá. Então, aqui esse estreito é o Estreito do Bósforo, uma região estratégica extremamente importante, inclusive no período da Guerra Fria, né? Houve uma importância extraordinária aqui no Estreito do Bósforo. Então, as imagens estão em Istambul, onde está o terceiro aeroporto mais importante da Europa. Ele perde movimento apenas para o de Londres e Paris, o terceiro está aqui. Então, é para a gente ter uma ideia da Turquia. Então, uma parte da cidade de Istambul está na Europa e outra parte da cidade está na Ásia. E aqui a ligação é feita por várias pontes, aliás, algumas pontes magníficas, né? Ligando de um lado a outra cidade. Uma cidade que vale a pena conhecer. E mais importante, aqui tem monumentos históricos extraordinários. Sofia, por exemplo, está aqui, que é um monumento maravilhoso, monumento da humanidade, né? Outras mesquitas maravilhosas estão aqui, como a Mesquita Azul, por exemplo. E essa região, essa cidade tem sofrido vários ataques terroristas, especialmente para espantar os turistas daí. Haja vista que aqui é um hub de aviação, por isso o aeroporto é intenso, das pessoas que vêm do Ocidente em direção ao Oriente e trocam de avião aqui em Istambul. Então estão atingindo, né, a região importante da Turquia. Agora vamos ver como é que fica então a situação em relação ao golpe de Estado. Professor Bernardo Val, obrigado pela gentileza. Heroto, obrigado pela oportunidade. Bernardo, eu achava que a Turquia era um país democraticamente estável. Golpe de Estado como esse já vinha em outros lugares do mundo, não é verdade ou não? O que aconteceu? De fato, a atual liderança, ela foi democraticamente eleita, mas isso não significa que não existam tensões dentro da Turquia, particularmente em relação aos militares, né? As notícias que a gente tem é de que certos grupos dos militares reivindicam a tomada do poder. Eles tomaram a imprensa estatal, já fizeram alguns pronunciamentos, também decretaram a lei marcial. E, historicamente, os militares na Turquia, eles se veem como os guardadores dos valores seculares. Seculares? Dos valores seculares, exatamente. E o atual governo do Erdogan é um governo que tem uma visão de mundo mais islâmica. Inclusive, ele quer, de certa forma, né, ele se vê como alguém que tem o potencial de restaurar o velho Império Turco-Otomano. Então, essas tensões, elas existem, e também do ponto de vista da segurança, como você bem lembrou, o recente atentado no aeroporto de Istambul, o governo de Erdogan, ele não está sendo satisfatório do ponto de vista da segurança da população, tanto por causa desse atentado no aeroporto e também pela política um tanto ambígua que o governo teve em relação ao Estado Islâmico que atua na Turquia, em células que depois se transferem para a Síria e para o Iraque. Então, essa tensão existe entre os valores seculares, que são resguardados pelos militares,
e essa visão de mundo mais islâmica que é representada pelo presidente, né? A gente agora está em dúvida se ele continua sendo ou não. Estamos em dúvida ainda, então nós estamos atentos a isso. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, e os curdos? Qual é o papel dos curdos dentro da Turquia? Os curdos, eles são já um movimento relativamente antigo na Turquia, que buscam a formação do seu Estado, que é o Kurdistão, não apenas na Turquia, mas também os curdos eles estão espalhados em regiões de outros países, no Iraque, na Síria e também no Irã, né? Esses curdos de todas as regiões, eles querem o Kurdistão independente, eles querem ter o seu próprio país e a sua autodeterminação. E existe uma tensão histórica entre os curdos da Turquia com o governo, justamente porque eles são um grupo que buscam formar o seu Estado. Então, eles também, alguns segmentos desses curdos na Turquia, eles buscam, através de atentados terroristas, a sua causa, que é a formação de um Estado, mas que a possibilidade, ela, pelo menos no curto e no médio prazo, ela é bastante remota. Existe um aspecto importante também, que são os curdos na Síria. Eles são apoiados pelos norte-americanos, porque eles são o grupo mais eficaz no combate ao Estado Islâmico. Porém, esse apoio norte-americano aos curdos no Iraque e na Síria, ele não é bem visto pelo governo da Turquia, porque isso pode fortalecer a causa do Kurdistão... Da independência curda. Independente. Então, esse é um aspecto de tensão na relação da Turquia com os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, a Turquia ela é importante para os Estados Unidos no combate ao Estado Islâmico, particularmente no uso do território turco para lançar ataques aéreos contra posições do Estado Islâmico na Síria, e também pelo fato de que a Turquia ela é um país membro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a grande aliança de segurança de países ocidentais. Agora, Bernardo, você usou uma expressão, perdão, a expressão terrorismo, né, que praticamente hoje é um denominador comum para quase todos os países do mundo. Então, vamos falar um pouco desse ato que aconteceu na França. É possível que esse ato que aconteceu em Nice, hoje nós estamos contabilizando acho que 84 mortos, 10 crianças, um adolescente, não sei quantos feridos, enfim, uma tragédia. Ele pode ter ligação também com esse... É o mesmo terrorismo ou é outro terrorismo? O terrorismo, em geral, ele tem o objetivo de causar o terror, o pânico e o medo na população, e também é característico de atacar civis ou não combatentes, ou seja, de atacar não militares. No caso do que aconteceu ontem em Nice, na França, pelas notícias que nós temos até o momento, foi um ator, um indivíduo agindo por conta própria. Até o momento, nenhuma organização que se utiliza desse tipo de tática reivindicou o atentado. Até o momento, eventualmente podem surgir notícias... Ele pode ser um lobo solitário? De certa forma, a gente pode entendê-lo como um lobo solitário, ou seja, aquela pessoa que ela atua sozinha. E é um lobo solitário com algumas particularidades. Eu vou pegar um exemplo recente que aconteceu nos Estados Unidos, em Orlando. Houve um atentado em uma boate e o responsável pelo atentado, ele também foi considerado um lobo solitário, porém alguém que tinha alguma conexão ideológica com o Estado Islâmico. Até antes do atentado, o Omar Mateen, esse é o nome dele, ele telefonou para o 911 nos Estados Unidos e jurou aliança, lealdade, melhor dizendo, ao Estado Islâmico. Então ele tinha uma conexão ideológica, não uma conexão operacional com o Estado Islâmico, que depois também reivindicou esse atentado. No caso do atacante em Nice, na França, ele, pelo que a gente sabe, não tinha nenhuma ligação religiosa, nenhuma ligação com alguma organização terrorista. Ele era de religião islâmica ou não, você sabe? Ele não era religioso. Ele era da Tunísia, segundo eu vi aqui, é isso, né? Isso, ele é um franco-tunisiano que não tinha ligações religiosas, pelo menos pelos relatos que a gente pode ler na imprensa. Ou seja, ele não tinha conexão ideológica com uma organização extremista e muito menos, pelo que se sabe até o momento, uma conexão operacional.
Eu falo aqui de conexão operacional, eu vou dar um outro exemplo, que foi o atentado que aconteceu em Paris em novembro de 2015. Aquele lá contra o Bataclan? Exatamente, contra o Bataclan, também aqueles terroristas suicidas que se explodiram fora do Stade de France e contra aqueles cafés em Paris. Esse atentado era de fato uma célula, algo mais organizado, que tinha conexão operacional com o Estado Islâmico. Então, no caso de ontem, a gente pode considerar um lobo solitário, mas alguém que agia sozinho. Talvez em termos de analogia, a gente possa se lembrar do Unabomber, que era um norte-americano com uma ideologia mais anarquista, que cometeu alguns atentados nos Estados Unidos nos anos 90. Ele não tinha nenhuma conexão com nenhum grupo, ele agia sozinho e ele é um bom exemplo de lobo solitário que eu acho que ajuda a entender esse atacante que atacou ontem na França. Bom, pelas tragédias que a gente tem relatado, né, o aeroporto de Istambul, que foi vítima recentemente de um atentado semelhante a esse, um grupo tentou entrar no aeroporto, já havia tido também uma explosão na porta da Mesquita Azul, pouco tempo atrás, os turistas fugiram todos, enfim, é uma confusão geral. Como combater um grupo terrorista que não tem bandeira, não tem hino, não tem pátria, não tem presidente, não tem primeiro-ministro, só tem um califa, né, que provavelmente saiu lá da Idade Média para reencarnar aqui no mundo contemporâneo? Realmente essa é uma pergunta muito interessante, porque se a gente voltar alguns anos, depois do 11 de setembro de 2001, que foi o maior atentado terrorista da história, em solo norte-americano, contra as Torres Gêmeas, o Pentágono, e também houve aquele avião que foi derrubado na Pensilvânia. Logo depois desses eventos, o governo norte-americano, do Bush filho, lançou uma guerra ao terror, justamente com o objetivo de acabar com a Al-Qaeda, que foi a organização responsabilizada por esses atentados. Então, desde 2001, quando foi lançada uma guerra global ao terror, não foi uma guerra localizada, por exemplo, no Afeganistão ou no Iraque. Ela foi global, ela teve as suas frentes na Ásia, ela teve as suas frentes no Oriente Médio, na África. Passados aí 15 anos do início dessa guerra, o terrorismo ele nunca foi tão intenso como nos dias de hoje. Inclusive, existe um índice global de terrorismo que ele demonstra isso. O terrorismo, depois dessa guerra global ao terror, aumentou. Ou seja, não é um fenômeno fácil de ser resolvido. Ele pode ser contido, mas não exterminado. Ele não pode ser exterminado porque é muito desafiador. Ele pode ser contido, ele pode ser mitigado, mas não acabado. Entendo. Bernardo, vamos continuar a nossa conversa aqui em instantinho, peço que você fique um pouco aqui conosco. Bom, queria mostrar só rapidamente para vocês, eu falei agora um pouquinho do Bósforo, né? A gente tem aqui uma imagem para mostrar para você. O Bósforo, como você sabe, separa a Ásia da Europa. Aí é uma ponte. Deixa eu ver aqui para você. Dá para parar aqui? Dá. Olha lá. Essa aqui, ó, é a parte antiga é a parte europeia da cidade. A cidade de Istambul tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia, como eu disse, que é a parte asiática e essa aqui é a parte europeia. Como é que você adivinhou? Não adivinhei. Eu estou vendo aqui, ó, os minaretes que marcam a Sofia. Está bem aqui, ó, né? Todos os monumentos históricos estão todos... Aqui está a Mesquita Azul. Todos os monumentos históricos são situados nessa região aqui, que é essa região que os turistas frequentam muito, não é? Aqui é uma das pontes antigas. Aqui embaixo tem outra mesquita, conheço bem essa região. E uma quantidade enorme de restaurantes dos dois lados dessa ponte, onde você passa por lá e se oferece as iguarias mais inacreditáveis que você pode imaginar, né, para os turistas que vão para a cidade. Só para você ter uma ideia, né, da importância que tem essa... Aliás, teve desde a Idade Média, né, professor? Aqui foi a capital do Império Bizantino, não foi? Exatamente. O nome antigo era Bizâncio, antes de ser Constantinopla, e depois virou Istambul. Enfim, é que eu lembro lá dos livros de história. Tá certo? Aí tá então, essas condições. Olha... O ataque nisso que o professor Bernardo também comentou conosco, na França, fez o governo rever o plano de segurança para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Não se fala outra coisa no país, senão dizer, bom, o que nós vamos fazer? Para isso, a Adriana Rezende está aqui conosco, né, para falar. Boa noite, Adriana, é você.
Boa noite, Heródoto. Em visita ao Rio nesta sexta-feira, o ministro da Justiça, Raul Jungmann, admitiu pela primeira vez preocupação com possíveis atos de terror durante os Jogos Olímpicos. Afirmou que o governo está em contato com todas as agências de inteligência, principalmente dos Estados Unidos e da França. Com isso, as barreiras nos acessos às arenas serão ampliadas. Quem for às competições, tanto aqui no Rio como em outras capitais, onde haverá jogos, partidas de futebol, também terão que passar por mais revistas pessoais do que o habitual. Cerca de 10 mil militares estarão pelas ruas disfarçados. O governo anunciou também que a delegação francesa e as autoridades do país vão receber reforço na segurança enquanto estiverem no Brasil. Hoje, militares passaram por mais um treinamento de como agir em casos de ameaças com armas químicas. Do Rio de Janeiro, Adriana Rezende. Obrigado, Adriana. Nós vamos conversar também sobre como é que um partido tão grande, né, que era o DEM, o Democratas, definhou e agora elegeu o presidente da Câmara dos Deputados. Vamos tentar entender também o que significa isso na política brasileira. O professor Bernardo Val, professor de Relações Internacionais da FMU e da FESP. FESP é a faculdade... É Fundação e Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Tá certo. Fundação que fica no centrão de São Paulo. Exatamente, lá na Vila Buarque. Vila Buarque, tá certo. Bernardo, queria te perguntar mais o seguinte. O que é que levou os atentados terroristas deixarem de querer atingir um personagem e passar a atingir o público em geral? Eu me lembro de dois. Um atentado contra o herdeiro do Império Austro-Húngaro, em 1914, provocou a Primeira Guerra Mundial, foi isso? Exatamente. O irmão do Lenin, não me lembro o nome dele agora, fez um atentado contra o czar e acabou sendo condenado à morte. Mas era contra um indivíduo. Não é? Os atentados atuais são contra pessoas que não, vamos dizer, que não respondem pelo Estado. São pessoas comuns, geralmente turistas, pessoas que moram na cidade. O que levou, então, a essa mudança? Há explicação para isso ou não? Heródoto, você bem lembrou esses eventos históricos, o atentado contra o Francisco Ferdinando, era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro e também do irmão do Lenin, né? Mostra que essa tática, ela é uma tática já antiga na história, inclusive anterior à Primeira Guerra Mundial. Né? Geralmente as pessoas elas tendem a associar esse fenômeno muito com os extremistas e radicais islâmicos, mas é um tipo de tática que já foi usada pelos anarquistas, é o caso do Grupo Mão Negra da Primeira Guerra Mundial, também pelos revolucionários marxistas, entre outros grupos políticos. Os próprios estados se utilizam de táticas de terror. No caso desses eventos históricos, os alvos eram figuras políticas importantes, o que inclusive demonstra o fim político de um ato terrorista. Atualmente, talvez as lideranças elas estejam muito mais protegidas e, ao mesmo tempo, atacar as pessoas é uma maneira de criar um clima de insegurança, deixar um clima de insegurança geral, no qual as pessoas elas não se sintam bem, no qual elas também acreditem que os seus governos não tenham como protegê-las. Nós sabemos aí que uma das funções básicas de um governo, de um Estado, é garantir a segurança da sua população. Mas o que esses ataques demonstram é que os governos, não têm essa capacidade. Bernardo, muito obrigado pela gentileza. Obrigado, Heródoto. Foi um prazer estar aqui no Jornal da Record News. Obrigado, muito grato. Bom, com a participação do professor Bernardo, acho que ficou bastante mais fácil a gente poder entender esses movimentos todos que estão acontecendo no mundo, não é? E a gente poder se situar a respeito deles. Haja vista que agora o que se ouve hoje é o seguinte: pô, a gente não pode ir para lugar nenhum mais. Você vai fazer uma viagem, né? Você não sabe se vai voltar, porque pode, por exemplo, você ir num lugar como esse, foi lá ver os fogos de artifício de início e morreu lá. Tá? Felizmente, até agora não há constatação de que nenhum brasileiro tenha nem se ferido e nem sido morto nesse atentado pavoroso. Em 12 segundos, a gente está de volta.